Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Então, na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar trabalhando sobre listas encadeadas. Porém, nós vamos trabalhar exercícios que vão ser aplicados sobre listas encadeadas, ordenadas e com nó cabeçalho. Como eu já destaquei bastante anteriormente, só a prática vai levar vocês à compreensão adequada dos conceitos que estão sendo trabalhados. Então vamos lá. Como nós vimos, a única operação que requer alteração para que nós transformemos o TAD lista encadeada no TAD lista encadeada ordenada é a operação de inserção. Algo análogo vai acontecer se nós desejarmos transformar o nosso TAD lista encadeada com nó cabeçalho em um TAD lista encadeada com nó cabeçalho ordenada. E é isso que eu vou solicitar a vocês. Então, com base no TAD lista encadeada ordenada que implementamos anteriormente, eu quero que vocês façam as devidas adequações na função inserção para que esta passe a funcionar no TAD lista encadeada com nó cabeçalho ordenada. Então, para vocês, sempre reforço isso também, não deixem de implementar a solução de vocês esperando apenas para compreender as minhas propostas de solução. Realmente importante no processo de aquisição de conhecimento no tocante à programação que vocês pratiquem, certo? Então vamos lá, vamos começar então destacando a peculiaridade na lista encadeada com nó cabeçalho que nós estamos trabalhando. Na lista encadeada com nó cabeçalho que estamos trabalhando, temos a característica, a peculiaridade de que a estrutura do nó cabeçalho é exatamente igual à estrutura do nó elemento. Certo? Feita essa ressalva e destacando ali então a definição do tipo nodo, que vai servir tanto para o nosso nodo cabeçalho quanto para os nodos elementos da nossa lista, eu vou definir agora o tipo lista enc nc ord, que vai ser o tipo utilizado para declararmos listas encadeadas com nó cabeçalho ordenadas. Este tipo nada mais vai ser do que um ponteiro para nodo. Certo? Por fim, apresento agora os protótipos das operações básicas que serão implementadas para esse. Lembrando que a única peculiaridade, ou seja, a única função que vamos ter que reimplementar, né, no tocante à lista encadeada com nó cabeçalho é a função de inserção, para que essa se adeque ao nosso TAD lista encadeada com nó cabeçalho ordenado. Tá certo, pessoal? Qual é a peculiaridade? Quando nós tínhamos lá inserção em uma lista encadeada com nó cabeçalho, recebíamos como parâmetros o ponteiro para o nó cabeçalho, então o endereço de onde ele está localizado na memória, o valor a ser inserido e a posição na qual desejamos fazer a inserção. No caso de uma lista encadeada com nó cabeçalho ordenada, não vamos fornecer a posição de inserção. Esta será inferida com base na situação atual da minha lista, no estado atual dela, e no valor que se deseja inserir. Tá bom? Então vamos à implementação propriamente dita. Inicialmente vamos ter a declaração da variável local novo, que nada mais é do que um ponteiro para nodo. Aí eu só destaco que poderíamos ter utilizado o tipo lista end ou lista enc nc ord ao invés de nodo asterisco, tá certo? Já que esse tipo nada mais é do que um nodo asterisco. Por fim, o que nós vamos fazer? Tentar reservar dinamicamente área para o elemento que desejamos inserir na lista. Lembrando que nem sempre a execução de malloc vai ser bem sucedida, ou seja, vai resultar na reserva da área de memória solicitada em tempo de execução e no retorno do endereço inicial desta área. Pode ser que não tenha mais área de memória disponível para alocação dinâmica na quantidade de bytes que se deseja reservar. Nesse caso, o retorno de malloc vai ser null, e vamos utilizar esse retorno no nosso if, que vai se certificar se ocorreu algum problema na reserva da área de memória. Se o conteúdo então de novo for null, vamos negá-lo e aí entraremos no nosso if. Abrimos o bloco, vamos ter mais de uma instrução. A primeira é uma instrução que visa apresentar uma mensagem na saída padrão informando ao usuário do problema que aconteceu.
E, por fim, vamos fazer a opção de finalizar a execução do nosso código. Então, temos ali o nosso exit, tá certo? Fechando o bloco do nosso if, então, se porventura a área de memória solicitada na reserva dinâmica o novo elemento foi bem sucedida, não vamos entrar nesse if. Aí vamos fazer agora o quê? A primeira coisa, se nós temos espaço em memória para mais um elemento, significa que ocorrerá a inserção na nossa lista. Então vamos atualizar a quantidade de elementos na nossa lista, incrementando o campo inf do nosso nodo cabeçalho, certo? Apontado por ele. Na sequência, nós vamos fazer o quê? Atribuir o valor v ao campo inf do elemento que eu acabei de reservar a área de memória para o mesmo. Certo? Agora eu preciso localizar a posição de inserção deste novo elemento dentro da minha lista. Para isso a gente vai utilizar um for. Lembrando que em uma lista encadeada eu preciso localizar o endereço de memória do nodo que antecede imediatamente a posição de inserção. Certo? Então vamos ao for que vai localizar a posição deste elemento, que vai anteceder imediatamente o elemento que eu estou inserindo. Então vamos lá. Notem que no nosso for eu não tenho inicialização de nenhuma instrução inicial, né, quando chegamos ao for. Isso podemos perceber, pois não temos nenhuma instrução entre a abertura de parênteses e o primeiro ponto e vírgula. Depois temos a expressão lógica que faz o seguinte: quando chegamos no for, temos em L o endereço do nodo cabeçalho. Então a primeira coisa que estamos verificando é se esse nodo cabeçalho tem um próximo, ou seja, se essa lista não é vazia. Tá certo? E aí fazemos essa verificação. Uma vez que exista um próximo a esse elemento, tem um elemento que o segue, vamos verificar o conteúdo do campo inf deste elemento, para verificarmos se este valor é menor do que o valor que desejamos inserir. Isso vai fazer com que a gente continue iterando nesse for, atualizando, né, a cada iteração o valor de L, passando L para L next, até atingirmos o final da nossa lista ou até identificarmos um elemento que tem como próximo um elemento com o valor do campo inf, né, superior ou igual ao valor que eu quero inserir. Tá bom, pessoal? Então, nessas duas situações, quando eu sair do for, eu tenho em L a posição de memória, ou seja, o endereço de memória do elemento que antecede imediatamente a posição de inserção. E agora eu só vou inseri-lo na lista, tá certo? Então, como que eu faço isso? O próximo do elemento que eu estou acabando de inserir vai ser o próximo do elemento apontado por L. Certo? E agora eu atualizo o next de L, passando esse valor para o novo, que é o ponteiro para o elemento que eu acabei de reservar a área de memória para inseri-lo na lista. Tá certo, pessoal? Aí eu finalizo o meu código da função ins. Espero que todos tenham conseguido atingir a compreensão. Então, dando continuidade à nossa videoaula de exercícios, eu agora solicito que vocês implementem no TAD lista encadeada com nó cabeçalho ordenada. A gente acabou de definir, né, implementar a função ins, a seguinte operação. Então, o nome dessa operação, ou dessa função, né, que vai implementar a operação é concatenar, é um nome bem sugestivo. O retorno é um elemento do tipo lista enc nc.ord, ou seja, um ponteiro para nodo, e vai receber como parâmetros dois outros ponteiros para nodos, né? Ou seja, duas listas encadeadas com nó cabeçalho ordenado. Certo? O que essa função vai fazer? Ela vai receber duas listas e vai retornar uma lista resultante da concatenação das mesmas. Faço apenas uma ressalva, né? A lista resultante não deve apresentar elementos com o mesmo campo inf. Mesmo que as minhas listas que estão sendo recebidas como entrada não tenham valores replicados, pode ser que os elementos dessas listas não representem conjuntos disjuntos. Então pode ser que um valor contido numa lista também esteja na outra. E nada impede também dessas listas terem valores repetidos dentro de si. Tá certo? Já que na operação de inserção que a gente acabou de implementar, não há uma checagem para ver se o valor que se deseja inserir já é um valor constante na lista. Tá bom? Dito isso, então, um tempo para vocês agora, né, implementar o exercício de vocês, utilizem bem esta opção. E agora vamos à implementação da nossa função concatenar. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma variável local L,
que nada mais é do que uma lista enc nc ord, tá? Que é a lista que nós vamos agora criar e atribuir, ou melhor, inserir os elementos presentes em L1 e L2. Né? Guardando aquela ressalva de que não vamos deixar elementos replicados em L. Tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer inicialmente? Primeira coisa, pessoal, eu tenho uma variável auxiliar ali, aux, né? Também está sendo declarada. Essa variável aux é do tipo do elemento da lista. E a gente vai ver a utilização desta mais para frente. Agora sim, lembre-se, a minha lista apontada por L1 e por L2, essas duas listas têm nós cabeçalhos. O que a gente vai fazer inicialmente? Vamos nos deslocar sobre o nó cabeçalho indo para um eventual primeiro elemento da lista. Por que eu digo um eventual? Porque não temos a certeza de que L1 ou L2 não são vazias, né? Ambas ou uma das mesmas. O fato é que a gente vai se deslocar sobre o nó cabeçalho em L1, passando L1 para L1 next, e em L2, passando L2 para L2 next. Agora sim, a gente vai entrar num laço de repetição. Perdão, antes de mais nada, claro, eu preciso criar a minha lista. Né? Então, lembre-se, a função criar vai fazer o quê? Reservar área para o nó cabeçalho e iniciá-lo adequadamente. Então, né, atribuindo tamanho 0 para o campo inf do meu nó cabeçalho e o ponteiro null para o next desse nó cabeçalho. Bom, então feita a criação da minha lista L, agora sim eu vou, né, entrar num laço de repetição para fazer a inserção dos elementos que eu tenho em L1 e L2, desde que valores replicados não sejam inseridos. Tá bom? Mas antes eu só queria fazer um pequeno comentário com cria lista. Né? Olhem ali, né, que na chamada da função eu tenho a extração do endereço de memória de L, porque eu preciso na função cria saber lá dentro, né, aonde se encontra na memória o endereço do nó cabeçalho, porque, né, eu vou criar o nó cabeçalho e, consequentemente, esse elemento vai ficar em alguma posição na memória. Eu preciso atualizar o endereço na minha variável L, que é externa à função criaLista. Tá bom, pessoal? Só reforçando ali a questão da simulação da passagem por referência em C, né? Passando o valor de uma referência. Tá bom? Então vamos agora ao nosso laço de repetição, que vai fazer, né, a inserção dos valores em L. Então, primeira coisa, minha expressão lógica do meu while, né, ou meu enquanto, é o quê? L1 ou L2. Ou seja, enquanto eu tiver elementos em L1 ou em L2, enquanto alguma ou ambas as listas não forem vazias, eu vou ficar iterando. Então vamos ver. Tem um bloco dentro do meu while. A primeira coisa que eu vou verificar é o quê? Será que eu só tenho elementos em L1? Se eu só tiver elementos em L1, aí eu vou usar aquela minha variável aux agora, eu vou atribuir o campo inf do nó apontado por L1 para aux. Agora, se não, porventura eu não só tenho elementos em L1, aí eu vou verificar agora se eu só tenho elementos em L2, na minha lista apontada por L2. Porventura isso acontecer, é o campo inf do nodo apontado por L2 que vai ter seu valor copiado para aux. Agora, se eu não entrar em nenhum desses dois ifs, significa o quê? Que as minhas duas listas não são vazias. Então eu vou comparar os seus primeiros elementos, certo? E é isso que eu faço nesse meu else. Ó. Tem um if ali dentro e compara para ver se o valor do primeiro elemento em L1, né, é menor do que o valor do primeiro elemento em L2. Se isso acontecer, opa, o valor do campo inf apontado, né, contido no nó apontado por L1, que é copiado para aux. Tá bom? Agora, se não, eu sei que eu tenho elementos nas duas listas e sei que o valor do primeiro elemento em L1 não é menor do que em L2. Então isso pode ser fruto de duas coisas. Né? Eu posso ter o mesmo valor em L1 e L2 e posso ter um valor em L2 menor do que eu tenho no primeiro elemento de L1. Tá certo? Então o valor do primeiro elemento de L2 é menor do que o de L1. Ou são iguais. Em ambos os casos, eu vou copiar o conteúdo de inf do nodo apontado por L2 para aux. Certo? Feito isso, então, eu tenho agora, né, o menor elemento nas duas listas, se é que elas têm elementos nas duas, tá? Ou o único elemento que eu tenho em L1, ou o único elemento que eu tenho em L2, em aux. E agora eu simplesmente chamo a função ins, passando, né, L e aux. A inserção vai ser feita. E agora eu simplesmente tenho um enquanto, né, um while, dentro daquele meu while externo, nós estamos todos dentro daquele while que eu tinha como condição
L1 ou L2, e agora eu vou me deslocar sobre o elemento que eu inseri. Então, se eu tenho elementos em L1, né, eu tenho algum elemento em L1, e esse elemento que eu tenho tem campo inf igual ao valor que eu acabei de inserir em L, eu me desloco sobre ele. Então, L1 vai receber L1 next. De forma análoga, eu vou tratar L2, certo? Se eu tenho o elemento L2, esse meu primeiro elemento que eu tenho L2, ou o único, isso é irrelevante, tem como valor o valor que eu acabei de inserir em L, eu me desloco sobre esse elemento. Então esses dois whiles aí vão ser responsáveis por fazer o deslocamento sobre as listas, né, de onde foram retirados, ou de onde foi retirado o valor que foi inserido, e se essa lista tiver mais de uma vez esse valor, ou se esse valor estiver presente nas duas, isso é resolvido por esses laços de repetição. Bom, pessoal? Então agora eu só fecho o meu while lá, que era L1 ou L2. Tá bom? Agora eu simplesmente vou retornar L. Tá bom, pessoal? Tem o meu return L, que é a lista que eu acabei de criar e que é resultado da concatenação entre L1 e L2, as duas listas recebidas como parâmetros, e evitando que tenham valores replicados nessa lista que foi criada. Tá? Fecho agora só o bloco da minha função concatenar. Bom, pessoal? Espero que todos tenham atingido a compreensão. E vamos agora para o nosso último exercício da nossa videoaula de hoje. Esse é um exercício dos que eu deixo em aberto, eu não vou apresentar uma proposta de solução para vocês. Então, o que vai acontecer? Né? Quando implementamos lá o nosso tipo abstrato de dados, lista encadeada com nó cabeçalho, não fizemos a implementação recursiva das operações ins, recoup, hatch e destruir. E agora é isso que eu solicito a vocês. Tá certo, pessoal? Então, a nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Espero que todos tenham, né, aproveitado e a gente se vê na próxima. Agradeço a todos por terem assistido.